Bom dia a todos, vamos retornar com o capítulo 3. O tema da aula de hoje é separação de misturas. A matéria, ela pode ser classificada de acordo com a sua composição. Então, a gente já viu que ela pode ser uma substância pura ou uma mistura. As substâncias puras, a gente viu que pode ser elementar ou composta, mas o foco da aula hoje é esse lado. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, e existem métodos específicos para separar os diferentes tipos de mistura. Então, vamos iniciar com a separação de misturas homogêneas. A gente usa basicamente dois métodos. A destilação, que pode ser simples ou fracionada, o que diferencia uma de outra. Na destilação simples, ela é usada para separar líquido de sólido não volátil. Então, no exemplo aqui, eu vou usar água, uma mistura de água mais sal. Então, essa mistura de água mais sal, ela se encontra aqui nesse balão. Isso aqui é um tripé, aqui a chama de aquecimento é um bico de Bunsen. Então, a minha mistura está dentro desse balão, que vai ser aquecida. O líquido vai evaporar e vai sair por aqui. Essa outra vidraria é o condensador. Aqui vai ter acoplado uma mangueirinha e aqui outra mangueirinha. Aqui vai ser a entrada de água e aqui a saída de água. Que serve para quê? Para resfriar esse condensador. Então, o vapor sobe por aqui, ele é quente, vai entrar aqui dentro dessa vidraria, que é o condensador. Como está passando água o tempo todo, esse condensador vai ficar frio, fazendo com que esse vapor transforme para o estado líquido. Então, condensação. Aí, o líquido vai ser recolhido aqui nessa outra vidraria, o Erlenmeyer. E o sólido fica retido aqui no balão volumétrico. O outro tipo de separação de misturas homogêneas é a chamada destilação fracionada. A destilação fracionada é usada para separar dois ou mais líquidos, então aqui agora é líquido de líquido, miscíveis, que se misturam e que apresentam temperatura de ebulição diferente. Vamos supor que aqui eu tenho uma mistura de água e uma mistura de etanol. Então, são dois líquidos que se misturam, mas tem ponto de ebulição diferente. A água entra em ebulição, água pura, a 100 graus Celsius e o etanol a 78 graus Celsius. Ó, aqui a gente viu o aquecimento com um bico de Bunsen. Aqui é uma outra forma de aquecimento, que é a chapa aquecedora. Então, a minha mistura vai estar aqui dentro, no exemplo, água e etanol. O mais volátil, isso é, aquele que entra em ebulição mais rápido, que é o etanol, ele vai subir por aqui, nessa coluna de fracionamento. Como ele é mais volátil, ele passa e vem para cá. Aí, o funcionamento aqui é o mesmo que a gente viu da destilação simples, né? Vai ter entrada e saída de água, o vapor vai passar por aqui, vai se liquefazer e vai cair aqui o meu etanol, que é o mais volátil. E a água, que é menos volátil, ela, quando começar a querer subir, ela retorna para o balão e vai ficar retido aqui. Então, nesse lado eu vou ter água, nesse lado eu vou ter o etanol. E as misturas heterogêneas. Vamos ver alguns exemplos de separação. Temos a catação, que é um método rudimentar baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Por exemplo, no exemplo aqui, ele está separando as bolinhas de acordo com as cores ou de acordo com os tamanhos. Se você vai escolher o feijão, você vai separar as pedrinhas do feijão. Então, esse método é chamado de catação. Pode utilizar as mãos, pode utilizar pinça. O outro método é peneiração.
é usada para separar componentes de misturas de sólidos de tamanhos diferentes. Passa-se a mistura por uma peneira. No exemplo aqui da foto, eu tenho a areia e o açúcar. Então, eles têm tamanhos diferentes, né? Granulometrias diferentes. O de tamanho maior vai ficar retido na peneira e o outro vai passar pela peneira. Então, peneiração. Ventilação consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar que arrasta o componente mais leve. No exemplo aqui, eu tenho grãos de café e a sua casca. Por exemplo, separar o arroz da casca do arroz. Então, o mais leve a corrente de ar leva, ficando retido aqui na peneira o mais pesado. Levigação é usada para componentes de misturas de sólidos quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. É um exemplo clássico nas separações do ouro com a areia. Então, o ouro ele é mais denso, né? Ele é mais pesado, ele fica retido aqui e a água consegue arrastar a areia. Separação magnética consiste em passar a mistura pela ação de um ímã. Então, aqui eu tenho uma mistura de enxofre com limalhas de ferro, eu passo o ímã aqui por cima e eu consigo separar a limalha de ferro do enxofre. Dissolução fracionada consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Então, vamos supor, eu tenho aqui sal e areia. Se eu tiver o sal na forma fina, a areia na forma fina, para fazer a catação, impossível. Para fazer a peneiração, se for de granulometrias muito próximas, também não vai dar certo. Então, eu jogo essa mistura de dois sólidos num copo, aqui o exemplo, um copo com água. O sal, ele dissolve na água e a areia fica retida aqui no fundo. Aí depois eu posso usar outro método de separação. Posso fazer a peneiração, aqui agora daria certo. Poderia fazer a sifonação e por aí vai. Flotação consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre eles. Então, por exemplo, aqui eu tenho partículas sólidas de isopor e partículas de ferro. Uma alternativa é colocar um líquido aqui que apresenta densidade intermediária. Então, vamos ter aqui em cima o menos denso, que é o isopor. Vamos ter aqui intermediário o líquido e lá no finalzinho, lá embaixo, o mais pesado, que seria o ferro. Aí depois você pode pegar com a mão, com uma peneirinha e tirar o isopor e usar os outros métodos de separação. A decantação consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente. Um exemplo, água e óleo. Então, aqui no caso, ó, o mais denso vem aqui para o fundo. Então, aqui eu vou ter a água. O menos denso fica aqui em cima. Eu tenho esse funil de separação, né? Eu abro essa torneirinha aqui. Tem uma torneirinha, desce toda a água, depois eu fecho a torneirinha, troco o recipiente e tiro o óleo. Centrifugação consiste em colocar a mistura em um aparelho chamado centrífuga, que acelera a decantação usando a força centrífuga. Por exemplo, eu pego uma água com terra e boto dentro dessa centrífuga. Com essa velocidade, essa aceleração, ela vai conseguir separar certinho o sólido do líquido. Filtração consiste em passar a mistura por uma superfície porosa, chamada de filtro, que deixa passar o componente líquido ou gasoso, retendo a parte sólida da mistura. Então, aqui no exemplo, eu tenho dois tipos de filtração. Uma filtração simples,
Um exemplo seria o coar o café, né? Então, eu tenho aqui a mistura de água com café, passa pelo filtro, o sólido vai ficar retido aqui, no caso o café, e o líquido desce. E esse outro caso já é uma filtração a vácuo. Aqui vai estar acoplado uma bombinha a vácuo. Quando eu tiver dois sólidos misturados nesse líquido, que tenha partículas muito pequenininhas, então que poderia passar pela filtração comum. Então, usa-se essa filtração a vácuo. Evaporação consiste em deixar a mistura em repouso sob a ação do sol e do vento, até que o componente líquido passe para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. O exemplo clássico é a obtenção do sal a partir da água do mar. A roupa no varal. Também acontece o processo de evaporação. Sifonação. Sifonação pode ser usada para separar um sólido de um líquido ou outro líquido de outro líquido, com diferentes densidades. O componente que contém a mistura fica em uma posição mais elevada do que o outro pote. Então, aqui no caso, eu tenho uma água com terra, por exemplo, deixo em repouso, vai ter que a separação, o líquido vai ficar em cima, o sólido vai ficar embaixo. Eu uso uma mangueirinha, colocando essa parte mais alta, essa parte mais baixa, o líquido vem por aqui. Quando terminar todo o líquido, só tirar a mangueirinha. E aqui no caso do exemplo, líquido de líquido, o mesmo procedimento. Vocês vão resolver as atividades na página 49 e 52 e durante a semana estarei disponíveis para tirar dúvidas. Um abraço a todos, até a próxima aula.